Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer a costura dessa saia. Então, já vou começando logo aqui, tá? Para isso, eu costurei, juntei as duas peças, direito com direito, frente e costas, e de um lado eu fiz a costura e já fiz o acabamento. Esse lado aqui, com ela ainda aberta, eu fiz o acabamento na frente, na parte da frente e na parte das costas. Que vai ser esse lado que eu vou colocar o zíper ainda com ela toda aberta. E aí, ao invés de alfinetar e levar para a máquina, o zíper, eu achei melhor fazer um alinhavo. A linha veio bem pertinho do dente ali, que é onde eu vou passar a costura, tá? Então, essa costura vai me ajudar a deixar mais estável o tecido na hora que eu for levar para a máquina e costurar. Porque esse tecido é muito escorregadio e o calcador que eu vou usar não é o calcador para zíper, é o calcador comum. Também deixei aqui os alfinetes, não tem problema, eu vou deixar aqui até levar para a máquina e costurar. E aí eu vou marcar ali até onde chega o calcador e fazer o retrocesso no zíper. Tentei deixar o mais invisível possível, foi o que eu consegui, foi isso, e achei que ficou bom. Agora é só fechar. Fechar ali, costurar a lateral e fechar a saia. Para isso, eu pego o zíper, faço isso aqui no zíper. Eu que fecho ele para cima e coloco um alfinete para prender. Isso me ajuda na hora de costurar. Bem no finalzinho da costura ali, onde terminei a costura do zíper, eu vou aproximar o máximo que eu puder para começar a costura e fechar a saia. Então, eu coloco um alfinete que é para ajudar. Faço isso até lá embaixo, na barra. Depois levo para a máquina e costuro. Depois de costurada, para essa costura ficar bem certinha, bem assentadinha, tem que dar uma passada no ferro, tá? Isso vai deixar ela mais arrumada. Porque às vezes a gente vê uma peça, tá fazendo uma peça, ela parece meio esquisita, tá meio estranha, mas às vezes é só falta de ferro. E aí eu passo tudo, deixo tudo bem certinho. E aproveitando, eu vou pegar o meu revel com o direito virado para baixo. Eu coloco aqui em cima e coloco a entretela com o lado brilhoso para baixo também, que é onde tem a colinha. E eu vou passar o ferro quente e vai colar essa entretela no tecido, tá? Cuidando só para que seja quente só o suficiente para colar a entretela e não queimar o tecido. Faço isso nos dois lados e a entretela e o revel tá ok. Agora aqui eu vou pegar aquelas tiras para fazer o franzido e agora eu vou juntar tudo, tá? Vou pegar uma ponta com a outra, costurar a outra também. Vou fazer isso nos dois lados, costurar e passar o acabamento. Olha, já tá agora toda feita o acabamento. Então, eu vou fazer duas costuras aqui, bem na pontinha, uma no lado da outra, tá no ponto mais largo da máquina. Vai ficar assim. Costurei toda a faixa. E agora eu vou pegar a linha de baixo, que é a linha da bobina, para começar a franzir. Vou puxar e franzir porque fica mais fácil. A linha da bobina sempre é mais soltinha, então fica mais fácil para correr. Aí eu puxo. Tem que fazer isso com paciência, com cuidado, tá? Sem pressa, porque se quebrar uma linha dessa, vai ter que refazer de novo. Vai dar mais trabalho. Então, é melhor ir fazendo devagarzinho, com paciência, sem pressa, que vai dando certo. Eu puxei o franzido até aonde eu queria, até o tamanho que eu queria, que é o tamanho ali da minha saia. Então, se já tiver desse tamanho aí, eu paro de franzir e agora eu vou pegar e prender esse barrado, né, na saia. Então, eu pego costura com costura, costura do barrado com a costura da saia e alfineto.
Depois eu vou distribuindo, vou arrumando e alfinetando. Sempre assim, arruma e alfineta, para ficar bem distribuído o franzido. Faço isso por toda a volta da saia. Sempre com cuidado e sem pressa, para ficar tudo certinho. Depois é só costurar. Aqui na máquina a mesma coisa também, arrumo o franzidinho. Embora já tenha arrumado antes, mas às vezes sai do lugar. Então arruma com cuidado, tira o alfinete e costura. Esse tipo de costura tem que fazer sempre com muita calma, com tempo, sem pressa nenhuma, para poder sair bem certinho. Depois que eu terminei, eu vou fazer o acabamento, tá? Se você vai usar o zigue-zague, você corta o excesso e depois passa o zigue-zague. Então, passei tudo aqui e essa parte já tá ok. Ó, o revel eu junto aqui um com o outro, costuro somente um lado. Aí eu pego essa costura e abro, que é para poder eu colocar aqui na saia, tá? A saia tem que estar aberta para poder a gente colocar o revel. E aí eu vou posicionar aqui, ó, costura do revel com a costura da saia e alfinetar. Aí vou pegar aqui o zíper, vou colocar em cima o revel, na parte com o zíper abertinho e alfineto também. E aí eu vou alfinetar tudo isso aí. Ó, arrumo aqui, cintura do revel com a cintura da saia bem certinho e alfineto. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado também, prendo lá no zíper, prendo na cintura toda, ó, vai ficar todo assim, agora eu vou costurar. Antes de costurar, eu vou fazer aqui o acabamento na parte de baixo do revel, tá? Eu tinha esquecido de falar essa parte, vou fazer o acabamento aqui todo logo, antes de continuar. Então, ó, pronto, o acabamento tá feito. Agora sim, eu vou para a máquina e passar ali, costurar aqui na costura reta. Se você achar que o revel tá muito grande, tá com 5 centímetros, aí você pode diminuir o seu sem problema nenhum também, tá? Pronto, agora tá finalizado aqui. Agora eu vou fazer uns piques, tá? Você também pode tirar um pouco mais desse excesso. O meu eu não tirei, eu deixei como tava mesmo a costura, não cortei nada. Fiz os piques aqui, por toda a volta da cintura. Vou pegar essa costura de sobra e colocar pro lado do revel e passar uma costura aqui, ó. Vou fazer isso agora aqui por toda a volta. Que essa costura é para estabilizar o revel, para ele não ficar saindo do lugar depois, quando for vestir a peça. Costurei por toda a volta da cintura. Aí eu não costuro até passar por cima do zíper não, tá? Eu deixo ali um pouquinho antes, começo a costurar um pouco antes. E aí eu vou costurar agora aqui, ó, que é para prender o revel na parte do zíper, que ele vai ficar nessa parte e fica embutido. Então, eu só costuro aqui, faço uma costura reta somente. Olha, vai ficar assim, agora é só desvirar isso aqui. Pode ser com a ajuda da tesoura também, para ficar bem certinho, ó. Vai ficar assim essa parte, tá? A mesma coisa você vai fazer do outro lado também. Na outra lateral da saia, aqui, ó, bem na costura, você vai fazer uma costurinha bem assim discreta, tá? Nesse sentido que eu tô apontando aqui. Você vai fazer uma costurinha lá para estabilizar o seu revel. Aqui, eu vou só agora finalizar, passar o overlock por toda a volta da bainha. Passei tudo, agora eu vou virar uma vez e costurar. Passar a costura reta, né? Você também pode fazer virando 2 vezes, bem fininho, e passando a costura reta também fica bem bonito.
Costuro tudo. A bainha vai ficando fininha, ó. Quase uma bainha de lenço, bem fininha. E aí pronto. A saia já está finalizada. A saia ficou com um comprimento muito legal, com um caimento muito lindo, porque o tecido, embora seja um pouco difícil de trabalhar com ele, é um tecido muito lisinho, fininho, mas ficou muito lindo o caimento. E o revel deu uma estabilidade para ele ali na cintura, gostei bastante. E do zíper também na lateral. É um passo a passo simples, tá? Talvez você tenha um pouco de dificuldade no zíper, mas nada que a prática não resolva. Esse eu não consegui mostrar, mas no próximo eu vou tentar mostrar como colocar o zíper direitinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá!